Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente tem dúvida. Qual a diferença entre espumante e frisante? Primeiro, para a gente começar a falar sobre frisante e espumante, a gente tem que falar sobre fermentação. É lógico que eu não vou me estender nesse vídeo de hoje, porque a gente já fez um vídeo só sobre isso aqui no canal, então vai lá e assiste sobre fermentação alcoólica. A base desse processo de fermentação é a seguinte: eu vou lá, pego as uvas no vinhedo, esmago elas, que é o primeiro passo, aí eu quebro a casca delas e aí vai gerar um suco ali. Naquele suco, eu vou jogar algumas leveduras. E essas leveduras, o que elas vão fazer? Vão começar a se alimentar do açúcar e transformar esse açúcar em álcool. Só que não é só isso que acontece nesse processo. Além delas transformarem o açúcar em álcool, gás carbônico também é liberado nesse processo de fermentação alcoólica. Quando eu quero fazer um vinho desses mais comuns que a gente bebe, secos, tipo um vinho branco seco fino, um tinto seco fino ou um rosé, durante esse processo de fermentação, o que o produtor faz? Joga a levedura, ela começa a comer os açúcares, transforma isso em álcool e aí o produtor libera esse gás carbônico para a atmosfera. O que aconteceria se eu fechasse esse gás carbônico? Ou seja, se eu fizesse a fermentação dentro de um tubo de aço inox que foi preparado para segurar esse gás carbônico. Quando você segura essas borbulhas, elas vão se integrar na bebida e elas não vão ter tanta intensidade assim, mas elas vão estar lá. E aí que causa aquela sensação de frisante no paladar quando você bebe, né? Que você sente uma leve efervescência no teu paladar que caracteriza justamente o tal do frisante. Ou seja, o produtor fez uma fermentação e durante esse processo de fermentação ele segurou o gás carbônico lá e esse gás carbônico se integrou na bebida e gerou o frisante. Então é aí que nasce o frisante. Agora, e o espumante? Lembra que a gente já fez também vídeo aqui no canal falando sobre método de fabricação de espumante? A gente falou sobre o Champenoise e o Charmat. E aí é um método um pouquinho mais elaborado que o do frisante. Por quê? Você vai lá e faz a primeira fermentação. Só que na primeira fermentação você não segura o gás carbônico, você solta ele. E aí você tem lá seu vinho base. Ele pode ser tinto, branco, rosé, mas é o vinho base que vai ter que passar por uma segunda fermentação para se tornar um espumante. E aí essa segunda fermentação eu posso fazer tanto em garrafa, pelo método Champenoise, ou em tonel de inox, que é o método Charmat. Então todo espumante obrigatoriamente tem que passar por um processo de duas fermentações. A primeira para gerar o vinho base e a segunda para gerar borbulha. Tá? Porque no vinho base, se eu tivesse segurado, teria virado um frisante. Como eu liberei o gás carbônico, aí eu vou fazer a segunda fermentação, eu vou colocar mais leveduras para trabalhar, vou colocar um pouco mais de açúcar ou licor de dosagem para que se faça aquela segunda fermentação e aí eu vou sim segurar aquele gás carbônico e aquele gás carbônico vai se integrar na bebida. Qual é a principal diferença? Poxa, Rodrigo, beleza, mas por que então que todo produtor não faz só uma fermentação? Porque se for mais simples, né, mais fácil, mais barato de produzir, por que todo produtor então não faz frisante? Por que eles vão lá no espumante? Porque o espumante, além de ser um pouco mais elegante, um pouco mais cremoso no paladar, a intensidade da borbulha é bem diferente. Eu tô aqui falando borbulha, mas se você quiser falar bonito é a perlage, né? Que é o termo francês para borbulha. Então no espumante ele é considerado uma bebida um pouco mais nobre, por isso que o processo de fabricação é mais custoso para o produtor. E aí o espumante fica um pouquinho mais interessante, mais elegante, com mais intensidade de borbulha que o frisante. Então por isso que na média de mercado os espumantes são um pouquinho mais caros que os frisantes, porque é mais custoso para o produtor. Apesar de ser um pouco mais custoso, a bebida fica um pouquinho mais elegante com mais intensidade de perlage. Quando a gente fala de frisante, ele tem um pouco menos de teor alcoólico. Então se consegue um pouco mais de teor alcoólico quando você faz duas fermentações, que é no caso do espumante, que aqui na minha taça inclusive está um espumante legítimo de mais ou menos 10% de teor alcoólico. O espumante fica ali na casa dos 10, 11, 12% de teor alcoólico. O lambrusco normalmente está lá na casa dos 8% de teor alcoólico. Tem alguns famosinhos aí no pedaço, tanto de frisante como de espumante. Se for para frisante, o lambrusco é um famosaço aqui no Brasil, né? Tem muita gente que consome lambrusco aqui no Brasil, é uma denominação de origem lá da Itália e vem muito frisante de lambrusco aqui para o Brasil. E os espumantes famosos, aí a gente pode citar champanhe,
Que, ó, não é tudo champanhe, hein, gente? Champanhe é só aquele que vem lá da França, né, da região de Champagne. O que não vem de lá é espumante. Champanhe é só de lá. Prosecco, que vem da Itália, lá da região do Vêneto. Cava, que vem lá da Espanha, de várias regiões espanholas demarcadas. Esses aí são espumantes. Passaram por 2 fermentações. O frisante, nosso amigo bem no meio do caminho, né, entre um vinho tranquilo e um espumante, passou por uma fermentação só, que o produtor foi lá e segurou o CO2. Então ficou mais barato de produzir, consequentemente um pouco mais barato também no mercado. Só que eu sou mais da turma lá dos espumantes que são um pouco mais elegantes, mas isso é gosto pessoal, hein? Lembrando sempre que no vinho o negócio é gosto pessoal, não se discute. Ainda bem que a gente fez esse vídeo depois do que a gente fez sobre fermentação, né? Porque é essencial falar a diferença entre frisante e espumante, tem que saber o que é fermentação alcoólica. Se você ainda não sabe ou não assistiu o vídeo, assiste lá, que ele está disponível no canal. Beleza? Até a próxima, é isso aí. Nossa, bom isso aqui, cara.